Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje não é um dia fácil para mim vir aqui. Ontem nós tivemos que nos despedir do irmão Gohan, um irmão de longa data dessa igreja. Então a gente já parece que acorda com o coração um pouco ainda pesado, né? Com o coração triste. Mas sabe, irmãos, ao receber essa oração e agora olhando para vocês, eu entendi por que é bom também estar aqui, apesar do que carregamos. É porque aqui temos irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, a gente sabe que carregam peso junto conosco. Eu me sinto um pouco encorajado de estar aqui, justamente porque eu sei que os irmãos também estão junto comigo, tentando, carregar essa tristeza, essa saudade que tem, e ao mesmo tempo tentando escutar de Deus o que Ele quer falar para nós no momento desse. Quando a gente passa por um momento de tragédia, de perda, de grandes acontecimentos que nos provocam grandes dores, tem uma pergunta que a gente tem até medo de fazer, mas acaba fazendo. Essa pergunta é: por quê? Por que isso aconteceu? Por que eu tive que passar por isso? Por que essa tragédia foi acontecer justo com quem eu gosto? E é uma pergunta que a gente tem dificuldade de evitar, porque às vezes a dor é tão grande e a gente não consegue aceitar que isso não tem uma razão, não tem um significado, não é verdade? Vocês já ficaram no vácuo alguma vez, né? Foi tentar cumprimentar alguma pessoa e a pessoa passou reto de você porque não percebeu. A gente chama isso de vácuo. É até engraçado quando as coisas são pequenas, né? Foi falar, oi fulano, só que o outro não te escutou. Foi para o outro lado e você ficou assim, e agora, né? Que vergonha, o que eu faço? Temos momentos em que a gente vai à procura, fala com alguém, vai em direção a alguém, só que a gente não tem resposta e a gente fica no vácuo. Só que essa situação começa a perder a graça quando essa pessoa que deixa a gente no vácuo é Deus. Porque Deus nem tem a desculpa de que Ele não te escutou. Deus nem tem a desculpa de que não te viu. Deus nem tem a desculpa de que não sabe o que aconteceu. Nós passamos por momentos em que parece que Deus não fala com a gente está falando com Ele, eu estou orando para Ele, e a gente parece que não está ouvindo nada, não está vendo nada dEle. Hoje, irmãos, eu quero ver dentro da Bíblia de que essa situação é uma situação normal. Uma situação que infelizmente acontece na nossa vida, da gente sentir que Deus não fala conosco. De que tem momentos que parece que Deus não fala com a gente. Mas esse salmo vai mostrar que talvez a gente precise aprender algumas coisas nessas situações. E por isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Salmo capítulo 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero falar um pouco sobre o livro de Salmos, tá? Para quem ainda não pegou o endereço, Salmo 13. O livro de Salmos, como vocês sabem, tem 150 capítulos. Cada capítulo é uma canção, é um salmo. Mas vocês sabiam que quando a gente ouve salmo, a gente imagina aquelas canções bonitas de louvor a Deus? Mas tem salmos que não é de louvor exatamente. Por exemplo, 21 salmos são de situações em que alguém está passando por dificuldade. E não só isso. Muitos salmos expressam o coração da gente. Quando há um coração bom, a gente está falando de alegria.
mas também tem salmos que falam do coração triste. Tem salmos que falam de vitória. Tem salmos que falam de raiva. Olha só, o salmo, ele nunca escondeu como que é o coração do homem. Mas não é só mostrar o coração do homem. O salmo tem o objetivo de colocar esse coração do homem diante de Deus e ter essa conversa de coração para coração com Deus. O Salmo 13, que a gente vai ver hoje, é um salmo que a autoria é atribuída ao rei Davi. E é um salmo onde a gente vai ver que o rei Davi está muito angustiado. Se você estudar um pouco a vida do rei Davi, você vai ver que, nossa, se tem alguém que passou por dificuldade, é esse homem aí. Perdeu o filho, teve briga na família, cometeu erros, foi perseguido. Não à toa, desses 21 salmos que falam sobre dificuldades, a maioria é dele. E é nesse salmo, escrito por alguém que a Bíblia diz que tinha o coração de Deus, né? Coração segundo a vontade de Deus, é que a gente vai aprender. Um pregador famoso chamado Charles Spurgeon, do século XIX, ele diz que, olha, se tem alguém que leu esse salmo e nunca falou a mesma coisa que o rei Davi está falando, não se preocupe, daqui a pouco vai falar. Porque esse salmo vai representar aquilo que todos nós um dia vamos passar. Vamos olhar aqui, Salmo capítulo 13, vou começar aqui do verso 1. Diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia em minha alma, com tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Vocês já estão sentindo no tom que ele não está bem, né? Quando ele pergunta até quando, é uma cobrança, né? É um questionamento. Espera aí, tipo, já não deu não? Até quando essa situação vai continuar? E a gente vê que não é uma situação fácil de segurar. Ele diz que ele se sente esquecido por Deus. Olha que coisa terrível. Quem é que se sente esquecido por Deus? É alguém que está passando por uma grande dificuldade e aquilo não está se resolvendo por muito tempo. E você começa a pensar naquilo que tem poder para resolver aquela situação, não é isso? Poxa vida, se ele não resolveu até agora, então talvez Deus esqueceu de mim. Olha só o drama de Davi. Ele ainda reforça essa ideia, né? Será que Deus escondeu meu rosto de mim? Será que está fingindo que não está me vendo? Não quer olhar para mim? Porque só pode ser má vontade eu passar por isso daqui. Ele continua dizendo: até quando eu vou ter que lutar com a angústia da minha alma? Estou muito angustiado. Até quando eu vou ter que encarar essa tristeza no meu coração, que todo dia está assim? E ele acrescenta: até quando o meu inimigo terá vantagem sobre mim? Aqui a gente começou a entender. Ele tem um inimigo que colocou ele numa situação super complicada. E talvez o risco de vida, talvez a destruição do que ele construiu, talvez até colocando em risco os entes queridos dele, a gente não sabe ao certo. Mas o que a gente sabe é que essa situação já está durando muito. Aconteceu já há algum tempo e não se resolve. Então Davi começa a ficar preocupado. Poxa, eu amo a Deus, eu busco a Deus, aqui eu oro para Ele. E até agora nada dessa situação se resolver. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele virou o rosto de mim? Será que Deus não se importa com essa angústia que eu estou sentindo? Irmãos, o Salmo começa desse jeito e até dá um gatilho na gente, né? Porque esse sentimento a gente entende. O sentimento de angústia, de uma dificuldade, às vezes da dor, às vezes da angústia, da preocupação.
que você já está passando por algum tempo e aquele não se resolve. E você se questiona, ué, o que Deus está fazendo numa situação dessa? Irmãos, esse ano eu tentei correr mais uma maratona na minha vida, né? Daquelas loucuras que minha esposa não aprova muito. E para você correr maratona, que são 42 quilômetros, não dá para você pensar em correr amanhã. Você pensa com antecedência, não é isso? Geralmente eu procuro começar a treinar 3 meses antes da prova. E assim, eu tenho um treinador que vai me orientando, você vai correndo cada vez mais, vai fazendo musculação. 90 dias de preparo, né? E a gente só focando lá, tem treino que dá uma preguiça de fazer, mas você fala, pô, se eu não fizer esse treino, não vou conseguir terminar a prova. Vocês acreditam que 3 semanas antes da maratona, eu comecei a tossir sem parar. Assim como alguns irmãos estou vendo que está assim também. E essa tosse começou a me doer o fundo da garganta e a ponta do pulmão. Sabe como o homem é, né? Não vai para o médico, né? Eu achava que era gripe. Falei, 2, 3 dias aí, quietinho, eu vou me recuperar e eu volto a treinar. Passou 3 dias e nada. A tosse começa a piorar ainda, né? A coisa ficou tão feia que passou uma semana, não melhorava, né? Entrou na segunda semana, também não melhorava. E assim, eu não conseguia dormir. Acordava cansado porque você tossiu a noite inteira. Ali doendo, se sente o corpo fraco, não está normal, né? E aí, claro, vocês podem me dar bronca. Pô, pastor, para de ser cabeça dura, por que você não vai para o médico logo? Prometo que da próxima vez vou para o médico. Mas dessa vez eu fiquei insistindo ali, esperando que a coisa melhorasse sozinho. Resultado, durante mais de 2 semanas eu não consegui sair de casa para treinar. Imagina, eu não conseguia nem respirar direito andando, imagina correndo, né? Então, só quando faltava 1 semana para a minha maratona, é que eu comecei a sentir melhor e falei assim, dá para voltar a treinar. Mas, poxa vida, eu já tinha perdido quase 1 mês de treino. E nesse tempo eu orava para Deus, né? Deus, pô, maratona está aí, né? Me ajuda aí. Dá uma melhorada aí. Gente, desde que a tosse começou, eu estava orando todos os dias para Deus me ajudar e me curar essa tosse aí. E passava 1 semana, não curou. Passou 2 semanas, não curou, eu fiquei assim, só tenho 1 semana para treinar, eu estava super frustrado já. Falei, pô, Deus, né? Eu acho que você não está querendo que eu corra essa maratona aí. Mas eu dei aquela treinadinha, e como a gente é mais cabeça dura, eu fui ainda assim correr a maratona. Estava um dia frio, e quando eu comecei a correr, eu sentia que estava super bem. Mas começou a soprar um vento gelado. Depois de um tempo, eu senti que assim, o corpo já não estava conseguindo aquecer mais. Mesmo que eu comesse alguma coisa, o corpo só ia esfriando. Uma hora a mão começou a perder os sentidos, começou a formigar. A perna começou a ficar dura e eu pensei, ixi, acho que eu estou com hipotermia. Como eu estava com o celular, falei assim, ó, pela primeira vez na minha vida, eu desisti de terminar uma prova de corrida. Chamei o Uber para voltar lá, pegar minha roupa, me reaquecer, me cuidar. Graças a Deus, com isso eu me recuperei. Mas durante todo aquele dia eu estava orando para Deus. Por que esse silêncio todo, Deus? Por que você não falou comigo? Mas, no final do dia, quando eu fui acalmando, eu percebi que eu estava brigando com uma coisa que não tinha o que fazer, né? Ficar doente, todo mundo fica, em algum momento. E você não sabe o que você pode pegar, não é verdade? Você pega uma doença, ainda mais você nem vai para o médico, você nem sabe o que foi, você não sabe quando vai melhorar. E ainda assim, você vai lá insistir, né, tenta cumprir o seu plano, você não sabe se esse negócio realmente vai dar certo ou não. O que eu aprendi naquele final do dia que me acalmou meu coração é que eu estava tentando brigar contra o tempo.
E tempo eu não controlo. Eu não controlo quando eu vou melhorar, quando eu vou sair dessa, quando as coisas que eu estou planejando vão acontecer mesmo ou não. E eu estava brigando todo esse tempo contra algo que eu não consigo vencer. E quando você briga contra algo que você não vence, só te resta frustração. Só te resta tristeza mesmo. Que essa batalha é perdida. Não tem como a gente ganhar. Vocês repararam que Davi, a palavra que ele mais repete nesses 2 versos é até quando? É um homem que está brigando contra aquilo que não consegue vencer. O tempo. E está querendo até que Deus cumpra o tempo que ele quer. Deus já deu o seu tempo, é agora que o Senhor tem que resolver. Mas Davi sabia mesmo que era esse o tempo? Não sabia. Deus, será que dá para amanhã, segunda-feira, vai começar a semana, o Senhor resolver todos os meus problemas e já me dá a solução ali? Pô, afinal o Senhor tem poder para isso. Ele tem poder. Mas esse é o tempo. Esse é o momento. Irmãos, Deus parece que não fala com a gente quando a gente está querendo que Deus se encaixe no nosso tempo. E se o tempo de Deus for diferente? É claro que a resposta vai vir no tempo diferente do que você está esperando. Enquanto nós insistimos em querer controlar aquilo que nós não conseguimos, vai parecer que Deus não está falando com você. E às vezes simplesmente Deus só está dizendo espera, ou ainda não é, ou não é. E a gente não vai conseguir escutar isso. Quando parece que Deus não fala, então segue uma dica minha. Experimenta esperar em Deus. Experimenta esperar Deus, só que sem determinar o tempo. Quanto mais a gente fala até quando, eu acho que é pior para nós. Aumenta a ansiedade, aumenta o desejo de controlar até Deus. E no final, a gente vai começar a julgar até Deus. Mas se a gente resolver esperar dizendo, Deus, o Senhor tem o seu tempo. Não sei quando é, mas vou esperar. Se for necessário, vou esperar, vou ficar esperando aí. De repente pode ser rápido, de repente não. Mas não vou mais querer determinar o quanto. Não vou querer mais controlar o Senhor. Eu vou esperar o Senhor, porque o Senhor é o dono do tempo. Talvez nesse momento, a gente vai começar a entender que Deus não está simplesmente em silêncio. Talvez Ele está esperando. Talvez Ele está falando outra coisa. Mas precisamos aprender a esperar sem determinar o tempo. Vamos continuar no texto. No verso 3, Davi diz assim ainda. Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixe que se alegrem com meu tropeço. Bem, ele primeiro estava cobrando o tempo de Deus, e agora ele está cobrando outras coisas para Deus. Primeira coisa que ele cobra é que ele diz, eu estou achando que você está virando a cara para mim, volta para mim, Deus. Olha para mim, olha onde eu estou, olha como eu estou. Eu acho que é uma boa oração essa, se você se sente assim, porque pelo menos você está buscando a Deus. Mas ele começa a quase chantagear a Deus, né? Restaura o brilho dos meus olhos, né? O que é isso? Restaurar a alegria, restaurar a paz, restaurar a vontade, né, de viver, restaurar o sentimento de que está bem. Por quê? Senão eu vou morrer. Dramático, mas às vezes a gente sente assim. Que de tanta tristeza e desesperança a gente acha que nossa vida vai acabar, não é verdade? Tem momentos assim. E Davi não era diferente. E
ele volta para aquele tema dos amigos, né? Não permita que os meus inimigos digam que me venceram. Era isso que estava machucando ele. Tinha gente fazendo mal para ele e ainda eles vão se achar superiores a ele. Ele não aguentava essa situação. E no final isso ainda fica mais claro para ele. Não deixes que se alegram com o meu tropeço. Achamos a razão da angústia de Davi. Sabe uma coisa interessante que está acontecendo aqui? No começo a gente viu que assim, a situação estava dramática para Davi, estava tudo ruim, tudo mal, o mundo dele acabou, a vida dele estava no lixo. E você fala assim, meu Deus, né? O cara não tem mais para onde ir. Mas conforme a oração vai prosseguindo e a gente entra aqui, as coisas vão se esclarecendo. Porque agora ele fala que a questão é que ele está muito angustiado e desanimado, não tem mais brilho nos olhos. Por que ele não tem brilho nos olhos? Porque ele tem alguns inimigos se dando bem. E o fato de ele ter esses inimigos se dando bem, o que mata ele por dentro, é saber que ele está sendo humilhado por alguém que não merece. Alguém que está fazendo mal e ainda está sentindo que está se dando bem. Isso está acabando com ele, mas olha só, agora a gente sabe o que está acontecendo com ele. Um certo tempo atrás, eu estava servindo a igreja num evento aqui, e minha esposa Dani e meu filho Luiz estavam no evento da família, na reunião da família, comemorando o aniversário. E eu já estava terminando o evento, voltando para casa, infelizmente o horário não ia bater, e daqui a pouco eu achava que eles iam voltar para casa, então eu também ia para casa. Mas recebi uma mensagem da minha esposa. Ela falou assim, minha tia teve mal súbito. Eu estou tentando ressuscitar ela aqui. O Luiz está orando por ela. Veio um choque na minha cabeça. Chamei o Uber imediatamente para ir lá. Foi lá na Zona Sul, tentar ir ao encontro. E enquanto estava no Uber, eu orando ali, Senhor Deus, de alguma forma, não permita que a tia faleça, ou me dê sabedoria para eu conseguir ajudar essa situação, não sei o que eu vou conseguir fazer lá, mas Senhor Deus me ajuda, o meu filho está orando pelo Senhor também, e foi nessa oração que eu fui. Mas enquanto o carro andava, a Dani mandou mensagem, já estamos 15 minutos tentando ressuscitar. E eu sabia que um coração que para por 15 minutos dificilmente volta. Aí já foi um outro baque. Eu chego lá, no salão de festas, está a família toda reunida, tinha a equipe do SAMU já fazendo os últimos procedimentos para dar atestado e orientar. E eu falei, nossa, Senhor, o que eu faço agora, né? Eu e principalmente a Dani, a gente já passou por várias despedidas próximas. Então uma coisa que Deus deu para a gente foi experiência. A gente sabia já quais eram os procedimentos. Não, vamos lá, registrar BO, vamos contratar tais serviços para já dar andamento. Eu comecei a dar uma orientação ali para a família, porque todo mundo, ninguém tinha passado por isso e ainda mais pela situação estava em choque também, né? Foi uma noite longa. Fui lá junto com um dos primos da minha esposa, a gente resolveu a burocracia, papelada, a gente deixou tudo encaminhado para que o corpo fosse levado. E no final, olha só, a filha da tia, né? Chegou para mim, Kengo, você não pode fazer a cerimônia de despedida? Eu fiquei surpreso, nunca tive essa oportunidade de poder servir a família pela fé. E foi uma porta que se abriu, eu aceitei no ato, e no dia seguinte a gente fez a cerimônia de despedida. Mas enquanto tudo isso ocorria, uma coisa me preocupava muito no meu coração, era o fato de que o meu filho estava orando todo esse tempo. Eu fiquei imaginando, sabe, ele vendo toda aquela cena,
e orando lá, né? Na minha imaginação, desesperadamente para que aquela vida fosse salva. Infelizmente, aquela vida partiu. Nossa, como será que ele está sentindo? Então, num dado momento, cheguei para ele, e aí, filho, você está bem? Fiquei sabendo que você estava orando. Como é que está se sentindo? E ele me respondeu assim, eu estou bem, pai. Eu orei para Deus pedindo para que no final tudo acabasse bem. E essa oração do meu filho me surpreendeu. Que ele falou assim, tudo acabasse bem, mas ele não definiu o que é esse acabar bem. Ele não quis forçar para Deus, dizer, olha, é isso. Ele simplesmente disse, Deus, não sei no que vai dar isso aqui, mas Senhor, por favor, nos ajude a terminar bem essa situação. E Deus, eu creio, ouviu essa oração. Porque nossa família, graças a Deus, com tudo que aconteceu, pudemos ter momento de falar de Deus e ainda a família pôde prosseguir em paz, sem desespero, Deus cuidando do emocional de todos. Olha só, assim como na oração do rei Davi, às vezes a gente não sabe ao certo o que realmente a gente precisa. Davi começa fazendo uma oração falando de tudo, né? Ah, minha vida está acabada, né? Não vai dar nada certo aí. Mas conforme ele vai orando, a coisa vai ficando mais precisa. Não é que está tudo ruim. Tem algumas coisas ruins. Tem um inimigo aqui. E tem uma grande dor emocional que esse inimigo está causando nele. Olha só como fica claro. E a oração de Davi para Deus fica mais precisa. Assim como a oração do meu filho que diz, no final, tem um monte de coisa que a gente quer pedir, mas no final o que a gente quer é que Deus nos ajude a terminar bem. Essa era a essência que essa oração me ensinou. Enquanto a gente está falando um monte de coisa para Deus, enumerando tudo aquilo que a gente gostaria que fosse feito, pode ser que você vai sentir que Deus não vai falar com você, que talvez não são essas coisas o que realmente você deve buscar. Talvez a gente ainda não conseguiu enxergar o que realmente é o problema central da nossa vida. Talvez a gente também não conseguiu encontrar, ainda no meio dessa situação toda, desse turbilhão todo, qual é a verdadeira salvação que a gente precisa. Qual que é a solução mais importante que a gente precisa na nossa vida. E a gente vai se perdendo em tantas coisas. Então, que tal a gente, quando sentir que Deus não está falando conosco, experimentar, aprimorar, melhorar a nossa fala e a escuta com Deus. Vai orando, vai falando com Deus. Nesse exercício, Deus vai permitindo você encontrando cada vez mais, chegando cada vez mais naquilo que é essencial para você. E você vai descobrir o que realmente está doendo em você. O que realmente está pegando em você. E não adianta você tentar melhorar as outras coisas. Se não melhorar aquilo, você realmente não vai ter paz. Você realmente não vai experimentar a salvação de Deus. Mas não só isso. Enquanto você vai melhorando a sua oração, continuando na sua conversa com Deus, você vai também aprimorando o escutar de Deus. Às vezes o que Deus tem para falar não é exatamente com o que você está falando agora. Talvez o que Deus está querendo falar com você é relacionado a algo que você ainda não descobriu. Com coisas que você ainda não chegou lá. Por isso a resposta não veio ainda. Mas se a gente continua falando com Ele, e Deus vai nos ensinando o que realmente está acontecendo com a gente, ali eu tenho certeza. Você vai escutar Deus. Deus vai estar falando. Talvez Deus está falando todo o tempo e a gente não escutou. Mas a gente vai finalmente
conseguir ouvir. Mas no momento que você sentir que Deus não está falando com você, a minha dica é: continue insistindo, que a gente chega lá. Nos 2 versos finais desse salmo, Davi diz o seguinte: nossa, mudou de repente, né? Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Eu nem sei se a situação já resolveu, porque Davi não fala mais nada, né? Se o inimigo se deu mal, se ele se deu bem. Ele não diz nada. Mas o que ele simplesmente diz assim, que parece que resolveu a situação? Ele diz que vai confiar em Deus. Ele diz que vai alcançar livramento em Deus. Ele diz que ainda vai cantar para Deus, porque Deus é bom. Gente, que coisa! Olha só o que a oração de alguém que sente que foi abandonado por Deus faz com uma pessoa. Na oração que você faz em busca de Deus, você acaba achando Deus. Mesmo que você se sinta abandonado. Davi, passando por todos esses passos dessa oração, por todo esse caminho que ele fez, né? Desde o versículo 1 até aqui, no final o que ele descobriu? Deus está aí. Não sei como é que vai ser, né? Ou se já resolveu ou não. Mas o que eu sei é que se eu tenho algum lugar para esperar, é Ele. Se tem alguém em quem eu posso esperar a solução definitiva, a minha salvação, é Ele. E se tem alguém que eu sei que é bom, é Ele. Então, a oração de Davi termina com reconhecimento de Deus. Tem um livro e um filme de um autor japonês chamado Shusaku Endo. Ele escreveu um livro chamado O Silêncio, em 1966. Esse livro virou um filme em 2016, pelo diretor Martin Scorsese. Esse livro é considerado um dos melhores livros cristãos do século XX. Um dos meus professores do seminário, o Antônio Carlos Barro, que é o fundador do Seminário Sul-Americana, ele fez a tese em cima desse livro aqui, de tão impactante que é. Só que eu fui dar uma olhada nesse livro, nossa, que livro difícil de ler. Não é difícil porque é complicado, é por causa da história, é um romance esse livro aqui. O filme também é difícil de assistir, tá, pessoal? Emocionalmente falando. Conta a história de um padre, chamado Padre Rodrigo, que ele recebe a notícia de que um padre Ferreira, que era o grande pastor para ele, lá no Japão, ele perdeu a fé. Apostatou é o termo. O Padre Rodrigo fica escandalizado, né? O que aconteceu com esse homem? Ele não aguenta e junto com outro padre, ele vai lá no Japão investigar o que aconteceu. Ele vai no Japão e era século 17. O que acontece no século 17? O governo japonês proíbe o cristianismo no Japão. Pena para quem cometer esse crime, morte. Então, o pessoal começa a fazer uma caçada às bruxas. Os suspeitos são enfileirados, eles pegam um desenho de Jesus, com a cara de Jesus, colocam no chão e falam, pisa. Quem não pisasse ia preso e morto. Muitos cristãos pisaram. E Padre Rodrigo chega nesse meio. No começo ele sem saber o que está acontecendo. Ele é acolhido por um grupo de cristãos que estão escondidos, fazendo culto escondido, recebendo oração escondida. Mas um dia, um deles trai e deda. Tem um grupo de cristãos escondido aqui.
e a polícia baixa lá. Os soldados levam todo mundo, vão presos, e um a um é levado diante do desenho. Pisa no seu Jesus. Se você negar Jesus, a gente libera você. Muitos, os primeiros ali, não negaram. Lembraram dos mártires cristãos, falam assim, não, eu sou cristão, não vou pisar. Mas aí eles eram amarrados, torturados e mortos. Uma certa, chegou a vez do amigo do padre Rodrigo também ser levado para esse teste. Eles queriam que os padres também negassem Jesus. E durante todo esse momento, o padre Rodrigo orava para Deus. Deus, como é que o Senhor permite uma coisa dessa? São seus filhos, né? Salva eles. Não deixa eles morrerem. Não deixa eles serem torturados. Mas não adiantava. Porque a fila andava e ele viu um dos seus amigos padres sendo crucificado, rente ao mar, e quando a maré sobe, todo mundo morreu afogado. Nesse momento, o padre Rodrigo sentiu, Deus não está falando comigo. Por que Deus está em silêncio? Enquanto ele estava na prisão, ele reencontra com o padre Ferreira, aquele mestre dele, mentor dele, que também tinha pisado no desenho de Jesus. Ele encoraja, olha, Rodrigo, é melhor você pisar esse desenho ali, porque esses soldados não vão desistir, não vão te liberar. Enquanto isso, né, eles conversavam lá na prisão, o padre Rodrigo escutava uns barulhos vindo das celas dos lados, né? E falava assim, puxa, mas que barulho é esse, né? Faz dias que estou escutando isso aqui e não estou conseguindo dormir. O Ferreira fica surpreso. Você não entendeu até agora? Isso aqui não é barulho qualquer, é gemido. De pessoas que já tinham pisado no desenho de Jesus, mas não são liberados por causa de você. Eles estão esperando você pisar um desenho para liberar eles, porque você estava junto com eles. E Padre Rodrigo fica nessa decisão. Se eu não pisar, quem morre são os outros. Vão continuar sendo torturados. Será que eu piso para poder salvar essas pessoas? Porque se fosse só eu piso e eu morro por Jesus com toda a alegria. Mas agora é por eles. Chegou o dia em que Padre Rodrigo ia ser testado. Colocaram um desenho de Jesus no chão na frente dele. Pisa. Ele sente uma tremenda dor. Mas quando ele olha para o desenho, ele escuta Jesus falar com ele. Pode me pisar. Porque eu vim a esse mundo para ser pisado e poder salvar os fracos. Pode me pisar. Padre Rodrigo pisa. E pelo governo, ele já é um apóstata. Oficialmente, esse cara negou a fé. Mas dentro do coração, com toda a dor que ele sentiu por aquele ato, ele diz, Senhor, ainda quero ser fiel ao Senhor. Eu creio que o Senhor ainda é o Deus dos fracos, que até pisam. E no filme principalmente mostra isso. Até o final da vida dele, ele ajuda as pessoas a manterem a fé. Orando com eles, trabalhando escondido. Mas o que Chusaco Endo nos mostra é que a gente não imagina quem Deus é, muitas vezes. O silêncio de Deus para a gente acontece quando a gente não está enxergando Deus. Deus nunca deixa de estar presente.
Deus sempre está conosco. A palavra de Deus é clara nisso. Os momentos em que parece que Deus não fala conosco é quando a gente não enxerga Deus. E Deus é muito mais amoroso. Deus é muito mais gracioso conosco do que a gente imagina. Deus, Ele muitas vezes está conosco de uma forma que a gente jamais sonhou. Imagina, um dia Jesus fala, pode me pisar, mas não foi isso que a Bíblia diz? Que um Deus vem até a terra, vira um ser pequeno como um ser humano e ainda morre como criminoso, deixa as pessoas baterem nele, torturarem ele e matarem ele, para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. Esse é o Deus. Então, como a gente precisa lembrar disso, né? Como Davi lembrou. Poxa, as coisas estão dando tudo errado, parece que Deus não está me ajudando. Essa angústia, dor e tristeza que eu sinto está por tanto tempo e não se resolve. Será que Deus não está comigo? Não dá para dizer isso. É impossível, inclusive. O que não está acontecendo, o que está acontecendo é não sermos correspondidos naquilo que queremos. Mas Deus ainda está lá. Esse Deus bom está lá. Então, irmãos, se você sente que Deus não fala com você, experimenta procurar conhecer melhor Ele. Talvez você está olhando para o lugar errado. Talvez você está enxergando errado. Talvez você ainda não sabe de todas as coisas. Tem que esperar para saber também. Talvez você ainda precisa aprender coisas também. Tem um monte de coisa envolvida, mas experimenta conhecer Deus como é, porque Ele vai aparecendo em lugares, em situações mais improváveis para você. Nossos olhos vão enxergando cada vez melhor a Deus. Quando Deus parece que não fala com você, experimenta esperar, mas sem determinar o tempo. Também experimenta melhorar o que falar para Deus e o que escutar de Deus. E por fim, procura conhecer melhor Ele, para ver como Ele está presente na sua vida. Eu queria tocar uma música que mexe muito comigo, mas que é uma verdade. Enquanto essa música toca, né, eu vou projetar a letra aqui, espero que isso comece a ajudar numa oração que você vai fazer agora comigo. Essa música se chama Deus é Deus. Firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, a mim, e somente Deus, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu
aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar teu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Senhor Deus, nesse momento eu quero pedir por cada pessoa que está aqui, que está passando por um momento de dificuldade, momento de dúvida, momento de angústia, momento de espera que já durou demais, momento em que parece que o Senhor deixou de responder. Senhor Deus, nesse momento, peço que a Tua palavra se revele com presença na vida de cada um. Que pela Tua palavra que foi colocada hoje, todos aqui possam ser lembrados que independente da situação, o Senhor está aqui. Que independente do que está nos acontecendo agora, a Tua palavra fala que o Senhor nos ama. Que o objetivo que o Senhor, o desejo que o Senhor tem para nós é que todos nós sejamos salvos pelo Senhor. Que um dia o Senhor vai conduzir cada um aqui à salvação. Que um dia o Senhor vai conduzir aqui à libertação, a vitória final, que é vencermos até a morte. Senhor Deus, se tem alguém aqui sem forças para continuar, se tem alguém aqui, Senhor Deus, com o coração pesado demais para carregar, Senhor Deus, que essas pessoas possam ser lembradas que o Deus está do lado para carregar esse peso junto. Deus está aqui. O Senhor, nesse momento, nos abraça, nos segura pela mão e pode nos conduzir. Peço ao Senhor Deus que todos aqui possam ter essa experiência de caminhar contigo. Porque, Senhor Deus, muitas vezes é a única maneira de podermos caminhar. A vida nos reserva momentos muito difíceis. E assim é, infelizmente, a vida que nós temos. Mas é nessa vida que o Senhor está presente. E nós cremos que no Senhor nós vamos conseguir continuar caminhando. Nós vamos chegar lá. Que possamos lembrar que o Senhor é Deus, não importa. Não importa, Senhor Deus, que esteja nos acontecendo, nos abatendo, o Senhor é Deus. E nós queremos buscar somente o Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.